Pessoal, boa tarde para os que estão aqui. E um cumprimento de acordo com o horário de quem tiver a assistir essa gravação a partir do YouTube. Hoje o conteúdo de hoje falarei sobre as plataformas que usamos para fazer a negociação de derivativos nos mercados financeiros, tanto de diversos subprodutos como moeda, commodities, ações, títulos, entre outros. Mas, em contrapartida, gostaria de fazer uma recapitulação ou de pegar a linhagem a que nós seguimos, ou melhor, a que eu sigo, que tenho repassado para vocês. Ah, o conteúdo que aqui se passa é da teoria do milkshake do dólar, da teoria de que ah, o, em- o enrolamento do dólar a nível mundial e como as redes interbancárias afetam no comércio exterior, isso é na balança comercial entre países, com foco nos Estados Unidos, que é o poderio econômico do dólar. Lembrando uma breve história de que esse nosso novo sistema, entre parênteses, esse novo sistema global de comércio, de transações financeiras, começou depois da crise de 2008, em que as instituições financeiras não apenas faziam a emissão de crédito entre si com base na confiança, que deixaram esse tipo de negociação, mas começaram a fazer a negociação a emissão de crédito com a condição da existência de um colateral seguro e líquido. E esse colateral é chamado os títulos de tesouros americanos, principalmente os títulos de 10 anos, que são os treasuries. Essa que é a espinha dorsal da macroeconomia do mundo. E ao iniciar este processo, existiu a necessidade de não só as instituições bancárias existentes dentro dos Estados Unidos criar uma expansão monetária por intermédio do crédito, mas também, principalmente, as instituições fora dos Estados Unidos, tanto faz inicialmente pela zona euro, a China, Rússia, África e praticamente todo mundo. E neste contexto, a emissão de crédito barra a aquisição de dólares, nós chamamos de euro-dólar, mercado de euro-dólar, que significa todos os dólares que estão fora dos Estados Unidos. Os dólares que estão fora do controle do Fed são denominados como euro-dólar. Não especificamente euro-dólar, que é o euro e a União Europeia, mas por ter começado na Europa, denomina-se euro-dólar. Quem são os euro-dólares? São todas as moedas do mundo, que são derivativos de dólar, que fazem um comércio exterior. Isso pode ser o ien japonês, o quê? Yeah, o ien japonês, o yuan chinês, o pound, que é a libra esterlina, o euro, o dólar australiano, o rand e outras moedas. Todas as moedas são derivativos do dólar. Ou seja, a cotação do Kwanza vai depender, o valor do Kwanza vai depender de quantos dólares pode comprar, ou melhor, o valor do Kwanza depende do quanto ele pode comprar em dólares, ou quantos dólares pode comprar um Kwanza. Isso é equivalente a todas as moedas. Ou seja, todas as moedas são dólares, entre parênteses, porque são derivativos do dólar. E os Estados Unidos têm o maior poderio do dólar por situação histórica da sua artimanha, né? E a sua narrativa econômica e doméstica afeta o mundo todo. As alterações da taxa de juros dos Estados Unidos, os níveis de inflação afetam na volatilidade dos eurodólares, a, 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 as interações com o comércio exterior, as guerras geopolíticas com a China, principalmente Rússia e Europa, essas situações todas também afetam muito na cotação do dólar. E não só a outra cena que afeta muito na cotação do dólar é o petróleo, um dos ativos que também a gente vai colocar aqui como instrumento a ser negociado. Praticamente essa nossa linhagem de pensamento da academia, ou melhor, a linhagem de pensamento que eu vos passo a vocês. Porque é dessa forma que eu aprendi com o pessoal que está nisso há 20 anos,
há 30 anos, mencionando aqui o André Machado, o Storm, o Latos, o Latos não, Jefferson, esqueci o sobrenome dele, e mais quem? O Humble Trader, mais outros traders que estão nisso há muito tempo, e seguindo a linha, algumas linhas de traders que estão em grandes literatura, como Magos do Mercado, como o livro de reminiscência de um operador de bolsa, como Trade Zone de Mark Douglas. Ou seja, nós estamos a ver agora, essa coisa a gente já encontrou, existe há mais de 100 anos, então melhor aprender com quem já tem conhecimento do que você tentar inventar roda e se fuder durante o caminho. É necessário que a gente tenha a capacidade de descalçar no nosso salto, o nosso sapato da arrogância e calçamos as chinelas da humildade para podermos aprender com quem tem mais experiência que nós. Não digo eu, porque eu tenho pouca experiência, estou menos de 5 anos nisso, estou aproximadamente uns 4 anos, 3, 4 anos praticamente, mas eu sigo essa linhagem de entender com quem já trabalha faz tempo e acompanhar estes para ter melhor desempenho, porque não adianta você tentar inventar uma coisa que já existe há bastante tempo e que os grandes comandam. Bom, o que é que vai se tratar aqui na aula de hoje? Hoje farei-vos a apresentação de, não seguirei exatamente na linhagem cronológica que está no material, mas falarei de uma forma ampla e dinâmica de fácil percepção para os demais. Ah, o conteúdo de hoje vai falar sobre as plataformas que se usa para fazer a negociação de contratos de diferença, ou melhor, derivativos de contrato de diferença. Lembrando que nós negociamos um contrato, nós estamos a nos imergir ou a estudar para entrar no mercado de derivativos do mercado financeiro. Lembrando que a gente não vai comprar petróleo ou barril de petróleo fisicamente, não nós vamos comprar ouro fisicamente, nem dólar, euro, libra fisicamente, nem Bitcoin. Essas criptos já não existem. Nem comprar as ações assim especificamente. Simplesmente a gente vai negociar a volatilidade do preço. Lembrando que dentro do mercado de derivativos existe as subclasses que tem o mercado de futuros, que são negociados nas bolsas, mercado de swap, que também são negociados nas bolsas, mercado de opções, e não me refiro às opções binárias, mas sim às opções call put, as opções é praticamente quase de futuros. Eu não estou muito aplicado no mercado de opções, por isso não vou dizer muito, mas entendo um pouquinho o mercado de futuros, nem de swap eu entendo. Mas eu entendo muito bem, esse tempo todo tenho me empenhado para ser um profissional no mercado de contratos de diferença. O que se retrata, lembrando que eu estou a fazer uma retrospectiva das aulas anteriores, o que vai se tratar no mercado de contrato de diferença? Ou melhor, a gente que atua no mercado de derivativos barra contrato de diferença, a gente procura ter ganhos de acordo com a volatilidade do mercado. Ou seja, nós somos especuladores, nós somos arbitradores. Nós pegamos a distorção de preço, a perspectiva de distorção de preço para poder ter rentabilidade sobre isto. Por exemplo, de acordo com os estudos que a gente faz, as interpretações técnicas, gráficas e fundamentalistas, de que suponhamos o petróleo nos próximos dias poderá ter uma valorização poderá ter uma valorização. E nós vamos usar métodos graficamente métodos gráficos com entradas técnicas para poder para poder surfar nessa onda de alta. Se realmente houver uma valorização do barril de petróleo, né, a gente vai ter um lucro sobre isso. E se houver uma desvalorização do petróleo, a gente terá um prejuízo sobre isso. Porém, respondendo à pergunta, não sei quem que me fez no grupo do WhatsApp, o que vai contar não são as perdas ou o ganho, assim especificamente, mas como a gente perde e como a gente ganha. Do tipo, o nosso risco tem que ser maior que o nosso prejuízo e temos que ter um sistema operacional que nos proporciona numa amostragem maior, de que a longo prazo nós saímos vencedor. Porque nós vivemos num mercado em que a gente não sabe, lembrando de que o mercado é composto por polaridade. Pessoas, instituições
gestores de fundos e tudo mais que pensam de maneira diferente. Uns querem vender, outros querem comprar. É essa distorção que faz com que o mercado seja mercado. Um que queira vender, outro que queira comprar. Agora, durante a interpretação de cada instituição, quem tiver maior poderio econômico de fazer o preço subir, eles ganham. Quem tiver maior poderio econômico de fazer o preço cair, esses ganham. O que a gente vai fazer é procurar melhor equipa para a gente jogar. Se estamos a ver. Lembrando que a gente é especulador, nós não temos posição fixa de que vamos comprar para sempre. Nós não somos investidores. Você não está aqui para aprender a fazer investimentos. Estão aqui para aprender a fazer trade, para aprender a fazer especulação no mercado financeiro. Ou seja, você observa o preço, observa as informações. Se o preço está a subir, também compra junto, não vende. Se o preço está a cair, também você vende junto. A gente trabalha com as grandes. Onde o volume do dinheiro está, é onde a gente vai se interar. Nunca ir contra os grandes, e sempre a favor dos grandes. Essa é a linhagem de pensamento. Lembrando que a negociação de contradiferença, a gente busca tirar retorno da diferença do preço da abertura e do fechamento. Repetindo, contrato de diferença refere-se à negociação em que existe uma abertura e o fechamento da negociação de acordo com os níveis de preço. Agora, se o preço for a favor, haverá ganho. Se o preço for contra, haverá prejuízo. Se alguém entendemos até aqui, entendemos todos. Quem não entendeu, ativa o áudio e pergunte. Wege? Ok? Especulação. Por exemplo, aqui está chovendo. Especulação que a gente faz o tempo todo, o que na mente faz, as televisões fazem e tudo mais. Se vai chover ou não. A gente não, todo mundo usa as probabilidades para ver se o evento vai acontecer ou não. Isso é estatística. Praticamente a gente vai usar estatística para prever um possível acontecimento. O exemplo, se eu vejo nuvem que está a vir a não sei quantos quilômetros de distância, o vento está girando ao norte. Você, porra, de acordo com o histórico de vida, né? Nos teus últimos 25, 27 anos de vida, você sempre lembrou de que sempre que existe uma nuvem lá no fundo das montanhas, existe uma fonte de ventania ou vento, em menos de uma hora vai chover. E você coloca, é praticamente uma aposta. O mercado financeiro em si já é uma aposta. A gente coloca os compradores e vendedores, de acordo com as informações que tem, o preço vai cair ou vai descer. Agora, os que tiverem mais dinheiro, porque no mercado financeiro não olhamos muito pelo volume de pessoas, usa-se mais pelo volume de dinheiro, porque quem manda é quem tem mais dinheiro, não o volume de pessoa. Agora, a equipa que tiver mais dinheiro apostar na queda, o preço cai. A equipa que tiver mais dinheiro apostar na subida, o preço sobe. Praticamente é isto. Agora, nós teremos que usar, ou melhor, usamos a análise fundamentalista, técnica e probabilística para podermos ter melhor assertividade. Exemplo, se nos 2 últimos dias caiu, significa que a chance de continuar a sequência de queda é maior, então a gente vai vender. Agora, se continuar a cair, a gente tem lucro sobre isso. Conseguiste entender, Moisés? É dessa forma que é desta forma que as instituições trabalham. Muitos de vocês podem olhar, não é muitos de vocês, o mercado em si, para quem é novo, até mesmo no livro de economia, existe uma maneira muito pejorativa de olhar o especulador, de olhar o trader, sem saber que todo mundo faz especulação, até os bancos centrais, tanto faz o BNA, o BOJ, o, o Fed, todo mundo faz especulação, porque ninguém sabe do futuro. E ninguém controla a ação do outro. O banco, por exemplo, isso acontece muito na macroeconomia. Do tipo, o Banco Federal americano, o Fed, ele faz o corte de juros na perspectiva que existe uma desvalorização do dólar por causa da possível cedência de crédito da economia e tudo mais, haverá desenrolamento, blá, blá, blá.
mas acontece ao contrário. Ou seja, a aposta do Fed de que o corte de juros poderá fazer a desvalorização do dólar vai contra, porque o próprio mercado não confia no Fed, ele faz o contrário. Consegue perceber mais ou menos? Estamos numa terra sem lei, em que só existe apenas uma o quê? Uma honra entre cavalheiros, em que eles, os grandes, principalmente os bancos centrais, não, os grandes bancos que fornecem liquidez para o mercado, eles fazem um acordo de cavalheiro do tipo, temos que ter uma equidade nas negociações. Tá vendo? Ninguém pode usar uma informação assim para prejudicar o outro. A informação tem que estar abrangente a todos para que da informação que todo mundo tem acesso, nós tenhamos uma ação de uns compram, outros vendem. Por isso dizem que o mercado é eficiente. Conseguem perceber mais ou menos? Preciso saber se todo mundo está na mesma linhagem de pensamento. Pedro, Moisés, Musa. Yeah. Resumindo, é assim que o mercado funciona. Ninguém sabe. Até houve sugiro quem não assistiu o filme Lobo do Wall Street. Sugiro, a não ser assistir o Lobo do Wall Street, assistir a série Industry e a série Billions. Eles reiteram sempre essa merda. Do tipo, nem os investidores mais duros sabem o que vai acontecer com o mercado. Porque, porra, ué, tá aí o Pedro. Eu não sei o que o Pedro, suponhamos, é o JP Morgan. O Moisés é um Morgan Stanley, o Manuel é o Bank of America, outros bancos aí qualquer. Eu sou, sei lá, sou um buy, ou um. Buy não é nada perante o mercado financeiro. É passou um Deutsche Bank. Ninguém sabe quem é que tá. Quem. Que terra que é caralho, porra? Epa, foda-se. Ninguém sabe quem é que tá. Quem é que tá. Ou melhor, ninguém sabe, porra, o que que o outro tá a pensar. Porra, ué, você contratou os 2 milhões de engenheiro, o Wick terminou em Harvard. Epa, foda-se. Ninguém sabe, porra, o contrato, por exemplo, o Manuel, que é gerente de grandes bancos, contratou os grandes engenheiros, ou grandes economistas, geopolíticos e essas porra toda. Cada um contrata um analista diferente e cada um vai fazendo uma análise de risco, análise das operações e ninguém sabe o que, que o outro está a pensar. Entende, né? Se um banco está a pensar em fazer compra de dólar, outro banco tem uma opinião contrária e quer fazer a venda de dólares. Como ninguém sabe o que vai acontecer a seguir, ninguém sabe o que o outro está a pensar, a gente combate. É uma terra em que os grandes lutam. Os grandes bancos lutam entre si para buscar dinheiro e a gente procura pegar as migalhas para tirar proveito dessa merda. Ok, seguindo a linhagem de pensamento, voltando, seguindo o que eu havia dito sobre os contratos de diferença, que é o produto que a gente vai negociar. Lembrando, a gente vai negociar contrato de diferenças. Nós não teremos no mercado de futuros, nem de opções, nem de swap, nem no mercado físico. A gente vai negociar contrato de diferença. É necessário você ter esse tipo de conhecimento porque tarde ou cedo alguém vai vos perguntar o que é que você faz da vida. É necessário você saber fundamentar o que é que vocês fazem, não simplesmente, não, faço Forex. Isso é uma informação para quem não tem fundamentos de defesa. Bom, eu quero ou irei apresentar-vos deixa eu aqui compartilhar a tela. E. Câmera não. Tela tá. Fila da puta. Essa merda não. Conseguem ver a tela? Lembrando, quando vem a tela, ativa o áudio, porque muitas das vezes não estarei vos monitorando. Conseguem ver a tela? Ativem o áudio, camaradas. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Como fazer uma interpretação. Depois de ativar o áudio, pode tossir sozinho. Como fazer uma interpretação do mercado? A base de tudo. A base de tudo é informação.
Por isso vocês estão aqui a procurar de informação para poder ter retorno para vocês. Prioridade é, ponto, para nós assim que estamos, para nós como os especuladores, não importa muito o que acontece no mundo, por onde que pareça, mas simplesmente a cotação do preço. Mas, além de procurar ser trader, eu procuro ter informações fundamentalistas para poder saber, não da forma de como vou entrar, né? Porque se não vejo a partir da informação, vejo por intermédio de gráfico, mas por que há queda? Ou melhor, por que existe uma valorização do ativo? Por que existe uma desvalorização do ativo? Porque se vocês darem conta, muitas das vezes quando você pergunta aos outros isto, simplesmente responde aos fundamentos econômicos. O dólar está caro por conta dessa situação, o dólar está barato por causa dessa situação. Agora, de acordo esse tipo CNBC, de acordo esse tipo de informação, vai nos apresentar no gráfico. Consegue entender mais ou menos o que eu estou a dizer? Ok. A primeira base, não para fazer entrada, entende? A base para fazer entrada não é informação. Uma base para ter interpretação do que está acontecendo com o mercado, ou o que pode acontecer com o mercado, é a informação disponível. Agora, a base de entrada para a gente ver os preços que a gente vai comprar ou vender são questões técnicas, questões gráficas. O pivô para a economia mundial, ou melhor, recapitulando, o pivô para a economia americana, que afetará a volatilidade do dólar barra a volatilidade da economia no geral, é a taxa de juros dos Estados Unidos. Lembrando, o que é a taxa de juros? Taxa de juros é o quão podem pagar trepantes de juros sobre a valorização de um ativo. O governo americano proporciona para a economia títulos do governo americano. Por que a gente, para quem é novo, né? Quem entrou agora, acho que terei mesmo que sempre explicar essa parte aí. Todo um bom país, especialmente os países que têm uma administração democrata, para se prevalecer no seu mandato, no poder, existe a manobra de você poder agradar a população, poder prestar auxílios governamentais, além das construções de escolas, infraestruturas, poder dar subsídio de desemprego, poder dar eles chamam dos idosos, aí esqueci se é que é aposentadorias, as porcaria toda. E isso causa um rombo na balança fiscal. O que é balança fiscal? Acho que é balança fiscal. É política fiscal. É balança fiscal, política fiscal. Do tipo, é a cena que o pessoal da governação, aqui é assim da Angola, de qualquer país, determina quanto é que vai gastar do cofre do Estado. Se vai tirar quanto para hoje é, vai tirar quanto para pagar o salário, vai tirar quanto para pagar o pessoal, tudo isso chama-se, está a ver com a balança fiscal. E agora, o que o governo gasta é muito maior do que ele arrecada. E o governo, uma das formas que tem de arrecadar é na cobrança de imposto. Imposto de trabalho, imposto de venda, imposto de rendimento, não sei de quê, imposto sobre investimento, imposto de exportação, importação, imposto da torta de direita, puta que pariu, IVA, caralho, todos vão para puta que pariu, bom imposto que o governo cobra. Porém, esses impostos que eles cobram não dá para cobrir o gasto dele. Ou seja, os governos gastam mais do que eles arrecadam. Agora, para cobrir esse déficit, para cobrir esse vácuo, para cobrir essa negatividade que tem na conta pública, ele cria o título de dívida pública e vende não só para os habitantes do país, mas vende para, somente para os Estados Unidos já, ele não só vende para os americanos, mas vende para o mundo todo. Por isso, quando a gente ouve muito os Estados Unidos, é o país mais endividado do mundo, que tem uma dívida de 30, não sei quantos trilhões e tal. Ele gasta muito dinheiro e o imposto que ele arrecada não chega para cobrir a despesa. Ainda assim, a conta fica negativa. Já assim, ele cria um mecanismo de arrecadar mais dinheiro, que é criar o título de dívida pública e vender para a economia. Até que entenderam, pessoal?
Giovanni, entendeu? Você novo, Giovanni, entendeu? Moisés, vou repetir, vou repetir. Governo é um viciado em gastar dinheiro. Ponto. Ele, no que gasta dinheiro? E, epa, entre parênteses, né? Nossa, no que o governo deveria gastar dinheiro? Gasta para pagar salário, para pagar aposentadoria, para criar infraestrutura, tipo escola, hospitais, estrada, ação social, essas porra todas do caralho, criar maneira de investimento, essas merda toda. Porém, o que ele gasta é muito. O governo em si ele não produz nada. O governo só sabe. O governo, um governo não pode produzir. O que deve produzir é a economia, são os empresários. Agora, dos impostos que o governo cobra nos empresários, nas pessoas, o dinheiro todo que ele arrecada, esse RUP que você paga na tua faculdade, paga o RUP na administração, esse dinheiro todo vai para o cofre do Estado, o cofre do Estado. Porém, esse dinheiro que vai para o cofre do Estado, isso estou a dar um exemplo da Angola, mas pensa isso na interpretação americana. Esse dinheiro que vai para o cofre do Estado ou para o Tesouro americano, para o Tesouro, não serve para pagar o que ele gastou. Entendeste? Entendeste? Isso é como se fosse uma administração pessoal mesmo. Se você é uma pessoa que, suponhamos, você ganha 100 mil, mas os teus gastos é de 150 mil, você fica com uma dívida de 50 mil. Aí até entendeste? Ok. O que é que o governo americano faz para cobrir essa dívida de 50 mil? Ele cria títulos de dívidas públicas. Tipo, é uma música que cria mesmo do nada. Cria títulos de dívida pública e vende isso para o mercado. Ele a vender isso para o mercado compra. E esse dinheiro serve para fazer uma cobertura do que? Quando falo do déficit, quando a conta está negativa. Superávit é quando a conta está positiva. Alô, minha rede havia caído. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Wege? Ya. Repeti. Filha da puta, sabe? Ya, eu consigo me ouvir. Ya, consigo. Filha da puta. É a minha que está a vacilar. É a minha que está a vacilar. Oi? Ya. Ok. Para compensar os gastos que o governo faz, ele cria títulos de dívidas públicas. E esses títulos têm vários produtos de títulos. Tem títulos que são. Porra, filha da puta. Está muito lento. Porra. Conseguem me ver? Conseguem me ver? Ué, já está começando a irritar, caralho. Pessoal, conseguem me ver? Um toque para quem consegue me ver. Dito, para fazer a cobertura do déficit, dos gastos da conta que está negativa, o governo cria títulos de dívida pública. E tem diversos produtos ou diversos títulos. Tem títulos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, que são os T-bills, os T-note e os T-bonds. Porém, os T-bonds é que são mais importantes. É importante que você tenha esse tipo de interpretação, porque, ok, desde 2008, com a quebradeira da crise imobiliária, não, desde a crise financeira de 2008, as instituições financeiras fora dos Estados Unidos, para a emissão de novos créditos, se você dar em conta, Angola tinha muito dinheiro no tempo do Zedu. Não sei, atores são angolanos, mas até lá em Moçambique, eu não conheço bem a economia moçambicana, mas no tempo do Zedu havia muita tábua disponível. Não é porque Zedu geria bem um país ou tudo mais, mas é porque a situação econômica na altura estava favorável para o mundo por causa da fraqueza assim, dos mercados financeiros. Mas depois da crise econômica de 2008,
Urgiu a necessidade de ter uma estrutura rígida para a emissão de crédito, para a emissão de novos dólares, de novas formas de investimento. Essa crise para nós só começou a afetar em 2014, 2015, mas nos outros países tiveram já um impacto direto, que começou em 2008. O que se tratou de lá para cá? De que a, para eu, Standard Bank, fazer um empréstimo para, suponhamos, para o BFA ou para uma outra instituição financeira ou uma instituição multinacional que está a pedir empréstimo e tudo mais, ele tem que apresentar um colateral, tem que apresentar um hipoteco. Por exemplo, para nós assim, pessoas físicas, se quiserem pedir empréstimo no banco, tem que apresentar o extrato bancário, uma moeda do salário da empresa da instituição que te emprega, ou então você vai hipotecar a tua casa ou vai hipotecar o teu terreno. Isso para nós pessoas físicas assim funciona. Porém, para as instituições financeiras, o hipoteco deles tem que usar um colateral bom, um colateral de que mesmo se você não pagar o dinheiro que eu te dar, eu posso vender esse mamo e ainda assim poderei ter o risco mitigado. E um bom colateral usado nos mercados financeiros são os títulos das dívidas públicas, principalmente os T-bonds, os títulos de 10 anos. Os títulos de 10 anos são um instrumento financeiro, é um instrumento financeiro utilizado pela economia mundial como colateral de dívida. Até entendemos? Entendeu, pessoal? Buegue? Quem não entendeu, vem e se pronuncie. Tá bom. Agora, encara a vantagem que tem os Estados Unidos. Ele cria título, entre parênteses, cria título de dívida pública do nada. Ele gasta com armamento da torta direita, eles têm um bom arsenal militar, essas porra toda, gasta boa de dinheiro com esse mamo, tem muitos gastos. Ele do nada, porra, vê que a sua balança comercial está a sua balança fiscal está negativa e a sua dívida, por exemplo, a dívida dos Estados Unidos antes de 2000 quê? Tipo antes de 2010 ou algo parecido, era de 90 trilhões. E de 2015 era de 9 trilhões até, era de 9 trilhões. De 2015 até 2022, 2023, a dívida americana aumentou para. Deixa eu vos mostrar, deixa eu compartilhar a tela. Eh, Fre- Fred, Fred, Fred. Conseguem ver a tela? Pessoal, conseguem ver a tela? Yeah. Já mostrar, já mostrar no site do Fed para ver quanto é que tem. Título de dívida pública. Como é que se diz dívida em inglês? Porra. Diga. Dívida. Dívida em inglês. Ah, débito. Já na procurar. Porra, esqueci como nunca mais pesquisei. Filha da puta. Débito. Débito total público. Débito. Acho que é isso aqui. Hum, Dívida federal pública total. Isso é quanto? Não é isso aqui. Não é essa. Departamento de Tesouro Fiscal, Boletim de Tesouro. Porra, mas não é essa. Yeah, é tri. Sim, é trilhões. Ah, está nos 39 ou que trilhões. Nunca mais pesquisei, mas vou no Google. Quanto é que está a dívida pública? Dívida. Dívida americana hoje. Dívida americana hoje.
Aí, último dado de novembro, 34 trilhões. Mas a última vez que eu ouvi era de 38, quase 39 trilhões de dívida pública. Conseguem entender? Me ouvem? Quando eu pergunto isso, usem que? Usem o Word, porque eu não tô a ver, não estou a monitorar. Ou seja, yeah, o governo deve muito. E eles criam, tipo, de 2015, de 2010 ou 15, né, esqueci bem essa data, para cá, ele criou foi criando mais de 20 ou mais de 30 dívidas. E quem compra essas dívidas é o mundo. Porque o mundo precisa dessas dívidas para pedir crédito em outros bancos. Por exemplo, o Japão não tem dívida simplesmente com os Estados Unidos. O Japão tem dívida assim comercial com a Austrália, com a Suécia, com a Rússia. A Angola tem dívida com a China. Essas dívidas não são contadas em rublo, nem ien. Essas dívidas são contadas em dólar. E para você fazer uma aquisição de dívida, além de apresentar colaterais assim como petrolíferas, tudo, mas tem que apresentar também títulos de tesouros americanos para você para fazer uma emissão do que? Da dívida pública. Consegue entender? Ah, para fazer uma emissão de crédito. Até que entenderam, né, pessoal? Oiê, entenderam? Yeah. Depois você vai ver. Você que está aí, a rede está ruim. Mas quem tem rede boa precisa ter esse feedback. Hã? Alô? Foda-se, a rede caiu, mas filha da puta. Tem que rever esse mapa, caralho. Essa rede tá uma merda. Como colateral. Agora, o que eu vos apresento aqui nós temos a CME Chicago Mercantile Exchange Group. É uma bolsa de valores que está em Chicago, obviamente, uma das primeiras bolsas de valores em que os investidores, instituições financeiras, grandes bancos, o Curu, faz uma perspectiva, lembrando de que aqui é como se fosse uma guerra entre o governo e a economia geral. Uma guerra, entre parênteses, né? Uma briga. Aqui o que eu estava a apresentar é a bolsa onde o pessoal faz a aposta de como estará a perspectiva do corte de juros. Se existe, se existe uma possibilidade de, na próxima reunião, o que é a tal corte de juros? O que é o juro melhor? O juro que aqui apresenta é o quanto esse título vai pagar. Consegue entender? Esse é o quanto paga o título. Por exemplo, atualmente o juro dos Estados Unidos tá em 4 o quê? 4,5. Ou seja, esse é o valor que vai custar os juros da dívida pública. Você pegar.
Você compra título da dívida pública na perspectiva. Por exemplo, se comprasse título da dívida pública de 10 anos, o governo americano vai te pagar 4% do teu dinheiro anualmente durante 10 anos. Geralmente esse é o negócio dos ricos. Por exemplo, você tem 1 bilhão. Você compra título de dívida pública para os Estados Unidos. Esse teu bilhão, o governo, sei lá, vai, não sei se gastar com quê, vai comprar arma, vai comprar esse bamba aí, mas em contrapartida você tem título de dívida pública. Esses títulos vai te dar rentabilidade. Se comprar títulos de 30 anos pagando 3% ao ano, significa que anualmente você vai receber 3% desse teu 10 bilhões durante 30 anos. Conseguem perceber? E estes títulos que não só as pessoas físicas usam para si, mas também as empresas usam para proteger o seu dinheiro. Lembrando que as grandes instituições financeiras, as pessoas com dinheiro, não guardam dinheiro assim, tipo nós. Você, não, sou rico, eu tenho 10 mil dólares na conta, ou tenho 100 mil dólares na conta. Isso é hábito de sociedade média ou pobre. Porque os que estão com a tábua, os que estão mesmo com o manejo, eles não guardam dinheiro na conta, eles guardam instrumentos financeiros ou setores imobiliários, eles compram prédios, compram casas, compram títulos de dívida do governo, é a forma que guardam seus dinheiros. Não é tipo nós guardamos nosso dinheiro em dólar ou em euro, eles guardam dinheiro em título de dívida pública. Se eles guardarem, por exemplo, se você tem 10 bilhões de dólares agora, daqui a 6 meses, se o dólar se desvalorizar, você vai ter 9 bilhões e 500 milhões de dólares, entende? Já houve uma desvalorização de 500 milhões de dólares. Para se proteger perante a volatilidade da cambial, o pessoal, ao invés de guardar dinheiro, compra título de dívida pública para se proteger. Além desse título de dívida pública, eles guardar, ele pode vender para uma outra pessoa, caso eles queiram, queiram vender, ou ele podem usar o mesmo título de dívida pública para pegar mais empréstimo de outro dinheiro. Por isso até, eu não sou cristão, né? Mas um exemplozinho, até a própria Bíblia diz que os ricos sempre continuarão sendo ricos, os pobres, epa, digamos que continuarão sendo pobres mesmo. Yeah. Por isso os ricos sempre vão continuar a ser ricos. É muito difícil que um bilionário caia, um multimilionário caia, porque sempre tem uma artimanha, epa, institucional que faz com que ele mesmo tendo dinheiro consegue pedir empréstimo de mais dinheiro, consegue pedir empréstimo de mais dinheiro. Consegue perceber basicamente? Wege? Ok. Apresento-vos outra vez que essa aqui é a bolsa de, do Chicago, que é Chicago Mercantile Exchange, que mostra a perspectiva dos próximos cortes de juros. Suponhamos, a próxima reunião é daqui a 30 dias. Daqui a 30 dias a perspectiva é que haja mantimento do corte de juros. O corte de juros os juros atualmente dos Estados Unidos está a 4,5%, e e é uma queda de 25 e depois vamos poder entender. Porém, esse é o pivô de tudo que a gente utiliza para saber como é que está a perspectiva do próximo corte de juros. Para saber se o dinheiro existe. Uma das maneiras de saber se o dinheiro vai estar caro ou vai estar barato. Agora, de uma decisão de política monetária, depois de uma decisão de política monetária, que é o que eu havia explicado, que existe o corte e não o corte de juros, existe a necessidade de saber se houve uma boa resposta do mercado. Porque quando o Fed faz um corte de juros, ele espera que a inflação diminui, o desemprego, o emprego aumenta, existe o melhoramento do setor da economia geral. E quando ele faz uma mudança na política monetária, mas não existe uma mudança na economia, assim tem que se rever os conceitos para saber se existe a possibilidade de fazer uma alteração ou mantimento da política monetária, isso no corte de juros. E como é que o mercado monitoriza esta evolução? A partir dos indicadores econômicos.
O que são indicadores econômicos? Os indicadores econômicos são ou passo pelo não indicativo que mostram se existe uma melhoria ou não do... Conseguem me ouvir? Não sei se a internet está a falhar mais. Conseguem me ouvir? Yeah. Yeah. É para saber se existe uma melhoria, se realmente a decisão tomada na última reunião, por exemplo, aqui em Angola nós temos a decisão do Comitê de Política Monetária do BNA, que também realiza quase a mesmo de 40 a 45 dias. Do Brasil tem o FONC, dos Estados Unidos também é o FONC do FED. Yeah. De 45 a 45 dias, o Banco Central, os bancos centrais, né, principalmente a nosso foco no FED, realiza outra reunião para saber se na reunião anterior houve uma melhoria ou não. E como é que eles vão dar conta se houve melhoria ou não? É por intermédio dos indicadores econômicos, que tem indicadores de emprego, indicadores de inflação, indicadores de quê? De inflação, de emprego, de outro nome aí, esqueci. Que são leads, esqueci os termos técnicos. Mas é basicamente, e eles usam os calendários econômicos para saber se, usa o calendário econômico não, usa os indicadores econômicos que são divulgados todas as semanas, né, quase todos os dias, para saber se existiu uma melhoria ou não. Por exemplo, se com a perspectiva do corte de juros é que os preços no mês seguinte caiam e os preços não caíram, eles têm que rever se vão ter que cortar ou vão ter que manter. E para isso, uma coisa, assim, uma pergunta para vocês, uma pergunta retórica, mas Gelson, será que é mesmo necessário que eu me interaja, que eu me importe com as informações de salário, com as informações da taxa de inflação, com as informações, sei lá, de geopolítica? Realmente é mesmo necessário para eu ganhar dinheiro? A resposta é não. Não é necessário você saber isso para dominar o mercado como especulador do mercado financeiro. Isso pode parecer contraditório. Então, se não é necessário, por que você está a explicar isso? Como trader, você não precisa saber se, como trader, você não precisa saber se vai mudar a política monetária, se o Banco Central vai reunir ou não. Isso para ti pouco importa. Importa sim, mas pouco importa. Mas como um profissional do mercado financeiro, porque trader é um profissional do mercado financeiro, é necessário você saber o que, se passa no mundo. Se o preço está caindo, você não pode justificar apenas, não, bateu no suporte de uma resistência. Sim, tecnicamente baixou por causa disso, subiu por causa disso, mas fundamentalmente tem que haver uma justificativa. Isso por conta de saber se existe, por exemplo, você não vai só ganhar ou perder no único dia. Haverá mais dias para fazer a negociação. Então, se você viu que o dólar ficou fraco hoje, porque saiu a inflação não veio como esperado, você precisa saber, porra, daqui a 3 semanas vai sair outro indicador. Se hoje saiu fraco, é muito provável que amanhã também saia, depois a próxima reunião também afeta no dólar e saia mais fraco. Ou seja, se você vendeu, ou melhor, perdeste na venda, por exemplo, o operacional te deu uma posição de compra, mas por causa do indicador, os outros mercados, né? Lembrando de que nós usamos, vou chegar até aí, é necessário saber disso para evitarmos cometer erros. Por exemplo, existe deixa eu ver, trade view, US. Abre logo, caralho, abre logo, caralho, abre logo, caralho. Um exemplozinho. Aqui tem esse mamo que caiu, ué. Ou meu, esse mamo que subiu, uau. Ou esse aqui, yeah, esse que subiu, esse que caiu. Tá. Agora, se você só olhar de forma técnica, é daquilo que você perdeu, sabe que houve aqui uma perda. Você perdeste, mas não sabes por que perdeste. Houve uma valorização, mas não sabe por que houve uma valorização. Mas se você prestar atenção aqui, neste dia aqui, ele foi numa segunda-feira. Calma ainda. Aqui foi na sexta-feira, 24.
Sexta-feira 20, sexta-feira 20. Se a gente vê pelo calendário econômico, na sexta-feira 20, sexta, quarta-feira, quinta-feira, quinta-feira, sexta-feira. O que é que saiu na sexta-feira 20? Na sexta-feira 20 saiu o PCE, que é o índice de inflação. Saiu, o mais importante é o PCE, que é o índice de inflação, que é um dos indicadores mais importantes do mês. E fez com que o dólar se desvalorizasse muito rápido. Agora, se você não tivesse a capacidade de saber, porra, hoje vai sair uma informação relevante, você, isso faria com que você terás perdas desnecessárias. Não é necessário você estar no mercado sabendo que hoje vai ser um dia ruim. Por isso, muitos aconselham a não operarem no payroll. Quem já está aqui no mercado sabe bem no payroll, que é NFP, e dias que saem assim grandes indicadores econômicos. A não ser que você tenha uma metodologia que te possibilita a sair antes disso. Conseguiu entender até aí? Essa informação toda é só para evitar que a gente tenha perdas desnecessárias. Aprendam com quem já está no mercado há muito tempo. Aí, esse mesmo que eu uso para fazer a interpretação da informação, não interpreto muito, só sei, é só para ver o calendário se vai ser informação rich ou não. É o investing. E tá grátis. Até, tá grátis não, tem um plano grátis. Aí estão cobrar um preço de 70 quanto com desconto de 50%. Meu, tem pessoas que quanto é que tá Bloomberg? Bloomberg, Terminal Price anual. Imagina, o terminal da Bloomberg cobra 25 mil dólares por ano para vocês ter acesso à plataforma com informação mais rápida, um pouquinho barra e privilegiada para você ter acesso à informação do mercado financeiro. Que essas plataformas, que os bancos, as petrolíferas, as mineradoras, sei lá, os fundos de investimentos, elas usam essa plataforma Bloomberg para poder ter informações mais rápidas, barra privilegiadas para poder fazer negociação. Agora pensa só um pouco. Se tem instituições que pagam 25 mil dólares por ano para ter acesso a informação importante, você acha que o investir nessa informação estaria aqui à toa e não fosse relevante? Achas que a CNBC, a Bloomberg e outras instituições financeiras a Reuters ou Reuters, acho que não sei como é que se explica em inglês, estariam aí à toa para, do nada, só meteria um gráfico, a informação de relatórios de inflação não seria importante se os grandes estão a operar com mamo e investindo 25 mil dólares, que em quase são 30 milhões por ano, que você paga para ter acesso a conta, grandes plataformas para ter informação. Você acha que é irrelevante ter acesso a quê? Só pode saber de gráfico? Consegue entender a relevância disso? É necessário você saber aprender com os grandes. As pessoas estão a gastar milhões e milhões para ter acesso à informação, para eles prevenir a perda de milhões e bilhões de dólares. Você que toca 100 mil, toca 500 dólares, és o mais esperto de todos, né? És o mais esperto, nós somos o mais burro que estamos a ver a inflação, estamos a ver essas porra toda, estamos a fechar as nossas posições antes de grande informação. Você que é o puro esperto, que vai ficar multibilionário com os teus gráficos, consegue entender a relevância dessa merda? Muitos só querem entrar já nos gráficos, nos lot size, começar já a operar sem ter a capacidade de fazer uma interpretação estruturada do que, calma, tem esse tipo de informação. Não vou usar para muito, nem para mim, porque isso é um grande investimento que altera. Quem usa muita informação é que gera bilhões e bilhões e bilhões. Porém, quem gera bilhões movimenta bilhões nos mercados de moedas, nos mercados de euro e de dólares. Ou seja, você precisa saber o que é que os grandes pensam para você também surfar com isso. É como eu havia dito, você tem que saber onde é que o dinheiro vai para você seguir junto. Se eles estão a comprar, não se acha de mais perto, compra junto. Pergunta por que estão a comprar depois. Se há uma informação que você não entendeu, não, PCE vem em cima, você vê o dólar caiu. Se caiu, vende também. Vai saber se caiu depois da segunda-feira. Mais importante é que você soube que os grandes tiveram a informação
E concernente a isso, fizeram uma movimentação. Daí você vai também seguir os grandes. Consegue entender até aí? Ok. Esse Smart Money não é o Smart Money do ICT. Tem um mamo que está muito baralhado. O ICT é muito fantasmagórico. Tipo, quem acredita muito no isso pode ter muito fight the with. Eu não sou após, não levo nenhuma bandeira. Nem ou melhor, não levo nenhuma bandeira assim técnica da leitura do gráfico. Eu levo a interpretação do mercado. Do tipo, o ICT obviamente que explica como as coisas funcionam, mas ele cria muita história no gráfico. Ah, não, retrata de liquidez. Ah, não, tirou a liquidez, a liquidez da. A liquidez dos varejos, a liquidez não sei do que. Ele cria muita história bonita. Imagina ainda você. Você, porra, operas com padrões de velas, operas com indicadores técnicos, MACD, médias móveis, operas por por figura, análise quê? Que suporte e resistência, essas porra toda aí. E eu te parece, porra, eu tenho uma estratégia de que você vai ganhar 95% das vezes. Não se preocupa, eu tenho uma estratégia de como os bancos operam, para você evitar de retirar a liquidez. Ah, eu vou operar contigo, ou melhor, vou te apresentar uma estratégia para você fazer sempre ganhos. Eu até mesmo vou aceitar essa história que nos vendem. E ele conta uma história que realmente acontece, mas no gráfico é muita maracutaia, tem, você sabes. É muita maracutaia que tem, muita história fantasmagórica que tem aí. Eu explico dessa forma, ou explico a cena, não da forma. Óbvio que o ICT explica isso dessa. O ICT não, tem um. Esqueci até o nome desse que. Mas essa forma é do smart money, do dinheiro inteligente. Mas não da forma da retrada de liquidez, momentum, revolta norte bloco, e depois para vamos aí não tem muito a ver com esse mamo aí. Conseguem perceber mais ou menos, né, Moisés? Porque você tem que seguir, tipo, você tem que seguir o dinheiro grande, o dinheiro das instituições, que barra o dinheiro inteligente. Obviamente que eles têm os seus momentos de entrar e os seus momentos de sair. E o mercado move-se por compradores e vendedores. Quem compra mais, ganha. Quem vende mais, ganha. O mercado move-se por quem precisa e quem dá. Quem demanda e quem oferta. Entende, né? Isso está mesmo nos próprios livros de economia, o que a gente aprende é o que eu vou ensinar para vocês. É para delimitar as zonas em que existe uma barreira de preço, que existe uma maior disponibilidade de oferta de lotes de dólar, aí vamos vender. Ah, se existe Se existe em zonas com maior probabilidade de demanda melhor, se existe uma zonas com maior oferta de dólar historicamente, aí vamos vender. Existem zonas com maior demanda de dólar, aí vamos comprar. Consegue entender mais ou menos? Não sei se me baralhei, mas vamos ver isso depois. Lembrando que esse mercado, a gente vai atuar no mercado de moedas, Forex, Move Daily. Daily. Forex Move Daily. Quanto? Imaginem que o mercado de Forex move, não sei como está aí, mas movimenta muita tábua. Por dia movimenta 5 trilhões de dólares, 6 trilhões. O mercado de commodity, até está aqui, 6 trilhões de dólares de movimento. Conseguem ver? Yeah. O mercado de Forex, que é o mercado de moeda, move assim, média de 6,6 trilhões de dólares por dia. O de commodity move. Esse não é de commodity, mas de commodity move mais bilhões, 200, 500 bilhões de dólares por dia. Imagina ainda um pouco. Se está em um ambiente em que, ponto um, as pessoas que estão lá, as instituições que estão lá, pagam 25 mil dólares para ter acesso à plataforma a informações privilegiadas. Hum? E é um mercado que movimenta trilhões de dólares. Mas, porra, se as pessoas estão a vender, ou melhor, se as grandes instituições estão a vender trilhões e trilhões e trilhões, quem é você que pode comprar? Não és ninguém, nós só somos pessoas normais, filho da Dona Rosa, filho da Dona Márcia. Hã?
Não sei se aqui tem PhD no MIT ou quê. Não querer descredibilizar nossa capacidade intelectual. Mas perante o mercado, nós não somos nada. Então vamos ter que. Você tem que seguir onde é que vai o dinheiro grande. Se os que movimentam trilhões e trilhões estão a vender, por exemplo, hoje houve uma venda de 2,5 trilhões de dólares. Vende também os teus pequenos $2.000. Se houve uma compra de 5 trilhões de dólares, compra também. Entende, né? O mesmo acontece. Aqui vamos a dois. Não, vamos apresentar dois uma operação. Não, vamos até só um. Que é o de dólar. O petróleo vai ficar comigo. Mas da minha perspectiva, se hoje vendeu-se, suponhamos, 150 bilhões de lote em barril de petróleo, você também vende para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro com os grandes. Se estão a comprar, compra também. Até que entendemos. Ok. Agora, apresentei-vos o Investing, que é a plataforma que eu uso para ver o calendário econômico. Por exemplo, isso depois podem ver. Com o tempo vamos pegar. Aí, esta semana, ok. O calendário econômico dessa semana, na segunda-feira tem informações relevantes, não tem tanta, mas o PMI, que é índice quê? Índice de industrial, não sei do que, também informação um pouco relevante. Essas informações, olha, e lembrando, pessoal, presta atenção. Essas informações que estão aqui, sei lá, vendas dependentes de moradia, estoque de petróleo, posições de ouros, índice de inflação e tudo mais, é que causam o sobe e desce. Entendem, né? É que fazem com que o imam sobe rápido ou desce rápido. Porque eles só reagem de acordo com a informação que têm. Porque eles vejam sempre, de acordo com a informação que saiu hoje, qual é a perspectiva do. Deixa eu pegar o carregador. De acordo com a perspectiva que saiu hoje da informação, como é que vai sair a nova taxa de juros? Que é para saber se vão ter mais crédito, ou melhor, como é que vão. Filha da puta, pensticão. Caralho. Ah, yeah. Só carregar. Outra coisa. Lembrando de que não é apenas os Estados Unidos que movimentam o mercado aqui. Tem, ou só filtrei da Europa e Estados Unidos. Mas o mercado de Forex movimenta 24 horas por dia. Isso por intermédio das bolsas. Abrindo a partir da Austrália, que é a bolsa de Sydney, que é às 0 hora daqui, que é a primeira bolsa no mundo que abre. Que aqui agora abre às 23 horas, ou 23 horas, 22 horas. Depois vem a bolsa de Tóquio, que é do Japão. Depois vem a bolsa europeia. Depois vem a bolsa de Londres, dos Estados Unidos. Ou melhor, quando uma bolsa fecha, a outra abre. Por exemplo, abriu Sydney, que está na Austrália. Quando Sydney está a fechar, Tóquio abre. Quando Tóquio está a fechar, Londres abre. Quando Londres está a fechar ou está no meio de Londres, Nova York abre. Quando Nova York está a fechar, Sydney abre. Consegue entender mais ou menos? Por isso diz que Forex trabalha, o mercado cambial funciona 24 horas por dia, de domingo até sexta-feira. Final de semana existe um descanso, entre parênteses. Yeah. E é nesse de sair informação, não sair informação. Não, bombardearam aí, mataram não sei o quê, mataram. Aconteceu não sei se o quê, um bombardeio, não sei o quê. É que faz o sobe e desce do quê? Do mercado financeiro. Consegue entender mais ou menos? Pessoal, conseguem perceber? Usem o áudio, porque eu não estou a vos ver. Não estou a vos ouvir. Não estou a vos ver. Yeah. Por exemplo, sessão de Nova York. Ué, formação PMI, Curu, o dólar ficou mais forte, o dólar caiu. Pô. Depois, em Sydney, não tem nenhuma informação relevante. O dólar ficou aí no meio. Abre Tóquio, sai Japão, não, nossa taxa de juros vai ser assim, então vai vir mais dólar. Dólar sobe aí. Consegue mais ou menos, é mesmo só narrativa. Esse falou, vamos comprar. Esse vendeu, vamos comprar. Esse falou, vamos comprar. Esse vendeu, vamos comprar. Você pode não saber o que falaram, o que comprar. Só olhar mesmo, nem que você tiveres em Marte, só olhar no gráfico você consegue fazer outros retornos. Mas é bom você saber o que está acontecendo no mundo para você saber quando entrar e quando evitar de entrar. Sabendo, porra, ué, dinheiro, pelo menos para mim,
É uma cena que não, ainda não é fácil adquirir, tenho que trabalhar torta direita para conseguir uma tábua. Até mesmo essa cena que a gente está aqui de ficar a estudar e tal, já é trabalho, isso também cansa, falar cansa, isso é trabalho. Dinheiro custa, entende, né? Então você não vai deixar perder dinheiro só à toa, só porque, não, vou confiar no gráfico somente. É necessário saber quando entrar, quando não entrar, por que não entrar. Para ter essa prudência. Conseguiram entender até aí? Entenderam? Ok, ok. Depois de ter, depois de vos apresentar, existem várias plataformas que podem ter acesso a, a, a calendário econômico. Uma delas é o Investing, que está aqui. Outra delas é o CNBC. CNBC, isso acho que já viram esse sinal aí na televisão. Outra delas é a própria que é da CME. Esse não. Eu, pô, só que esqueci. É a própria bolsa da CME. Outros é Reuters. E como é que se escreve? Reuters Economic. Economic. Yeah, a Reuters, a Bloomberg. Ou seja, são imensas plataformas que fornecem dados assim sobre o que se passa no mundo. Até que entenderam, né? Agora, depois tem as plataformas de negociação. Lembrando de que tem corretoras e tem plataformas. Corretoras são as instituições financeiras que intermediam o comércio do tipo, Jamal quer comprar dólar. Ele vai pegar o teu lote, o teu dinheiro, vai colocar no mercado financeiro. Para quem leu os conteúdos anteriores, vai colocar a tua proposta de negócio para um Prime Dealer, do Prime Dealer para a Câmara de Compensação de Liquidação, assim sucessivamente. Esse é o papel da plataforma. Agora, a plataforma tem que estar assessorada melhor. Esse é o papel da corretora. A corretora tem que estar em conveniência com uma plataforma de negociação. A plataforma de negociação é uma estrutura que vai fornecer uma capacidade de você fazer a métrica do preço para saber o quanto vais ganhar, quanto vais perder. A plataforma que mais se usa assim para fazer análise é mais interativa, né, que facilita muito, é o TradeView, que é o que estão a ver aqui. Tem o TradeView. Ah, o próprio Investing tem o próprio que é de negociação, mas não se usa muito. Para nós, assim, do varejo, usamos o TradeView, o C-Trade, C-Trade, TradeView, C-Trade, o TradeVat, TradeVat. Essa é uma das plataformas que a gente usa, o TradeView. Esse é o C-Trade. Esse é o TradeView. Está mais lenta. Porra. Conseguem me ouvir? Pessoal, estão aí? Wege? Ok. Estou a abrir muito mambo. Acho que tem um TradeVat. Tem. Tem o WatchTrade. 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 Tem. Tem. Porra. O próprio Terminal Bloomberg, só que o Terminal Bloomberg paga-se. Terminal. Se vocês tiverem assim um, um familiar, um amigo que trabalha no banco, pergunta só sobre o terminal Bloomberg, ele sabe aí. É a plataforma que o pessoal da banca usa para fazer negociação. Por exemplo, eles não usam essas plataformas básicas que a gente tem, né? O Twitterbyte, essas merdas aí que eu estava a apresentar. Eles usam aqui o terminal da Bloomberg, que, epa, vai ter que pagar um tantos milhões para ter acesso. Mas a parte boa do mercado financeiro é que a parte boa do mercado financeiro é que as informações que esse tem, nós também podemos ter acesso, só que com uma demora. Mas o gráfico que ele vem do dólar, da moeda, do treasury, é o mesmo gráfico que a gente vê. As informações que eles têm
é o mesmo que ele que nós temos. Só que eles têm mais rápido. Essa é uma das plataformas e tudo mais. Como podem ver, tem inúmeras instituições